Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Tenho aqui a palavra de Deus no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Os ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Com essa palavra maravilhosa, ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Amém? Então, aqui já diz tudo. Ministro de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Jesus Cristo deu o maior exemplo para nós. Ele veio na terra, pregou o evangelho, subiu, está à destra de Deus. Dispenseiro dos mistérios de Deus. O pregador, ele tem que ter uma dispensa dos mistérios de Deus. Então, eu venho falar essa palavra ao ministério Gideões, aos pregadores da palavra de Deus, dos Gideões aí de Camboriú, que essa palavra aqui, que os homens não os considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Essa palavra quer dizer que quando o homem sobe no altar, essa palavra quer dizer que quando o homem sobe no altar, ele tem um compromisso com Deus. Ele tem um compromisso com Jesus de ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Amém? Então a palavra fiel, mas se nós olharmos um pouco antes, no livro de Coríntios, nós vamos ver que existiam as pessoas com contenda. Aqui no capítulo 3 diz assim, o espírito mundano causa dissensões nas igrejas, quer dizer, não pode haver contenda. O homem que vai subir no altar, ele tem que buscar a direção de Deus antes de subir no altar. Ter uma palavra revelada para que o público entenda a palavra, pedindo a Deus sabedoria, que mensagem ele vai pregar. Ele tem que subir no altar na direção do Espírito Santo sem colocar um contra o outro. Ele não pode descrever a mulher tal, o fulano tal, ou isso ou aquilo, não. Ele tem que estar em comunhão com Deus. A palavra de Deus é bem clara. O homem que é espiritual discerne todas as coisas do Espírito. Ele não precisa subir no altar para se justificar, para contar isso, para contar aquilo, não. Ele vai subir no altar para pregar a palavra de Deus. Eu vejo Gideões como uma vitrine. O mundo inteiro olhando para o altar de Gideões. O mundo inteiro. Então você, pregador, você evangelista, você pastor, olha aqui, eu até perdi a minha aliança, certo? Certo é comprar outra aliança. Mas eu não tenho anel no dedo de teologia. Você que tem anel no dedo de teologia, você deve honrar. Honrar a Deus, honrar esse anel. Amém? Eu não estou falando que eu estou brabo com você, não. Estou dizendo uma verdade. Estou falando uma verdade aqui. Certo? Você pode até ficar bravo comigo. Você pode ficar irado. Mas se você ficar irado, é sinal que você não buscou a unção de Deus. Do mocho, do bico, é do mocho, é de fai. Certo? Porque muitos jovens, eu estou falando isso
Porque quando eu fui jovem, eu escutava os irmãos falar dos Gideões. Eu nem tinha liberdade, eu nem tinha um gravador para escutar uma mensagem de um pastor que foi usado por Deus dos Gideões. Eu não tive essa oportunidade de ter um instrumento para escutar as mensagens. Mas eu orava e continuo orando pelas igrejas. Então, eu oro pelos pastores, para Deus abençoar os pastores, levar uma mensagem dirigida pelo Espírito Santo. Por quê? Porque tem muitos jovens, certo? Que precisam ouvir uma palavra dirigida pelo Espírito Santo. Mas não ouvir o fulano disse isso, a fulana disse isso, a fulana estava assim, a Beltrana estava assado. Não, isso aí não é pregação. Isso é criar contenda. Você no momento que você é um pregador usado por Deus, tá? Você deixar isso acontecer no culto, você falar isso, o que vai acontecer? Aquele jovem que está iniciando na carreira no Evangelho, ele vai olhar, ele já olhou alguns vídeos teus, já olhou algumas mensagens tuas, ele vai por aquilo que tu fala. Ele vai. E no entanto aqui, ó, ministro de Cristo, o que Jesus ensinou? Se alguém te perseguir, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Bem-aventurado. Se alguém te perseguir, você é um bem-aventurado. Se alguém falar mal de ti, você é um bem-aventurado. Se alguém te injuriar, você é um bem-aventurado. Você esqueceu das bem-aventuranças que Jesus falou? Então você tem que olhar para a palavra de Deus. Se você está sendo perseguido, alguém está falando, deixa falar. Deixa falar. No dia do juízo, aí nós vamos ver quem está certo e quem está errado. Haverá um juízo para isso. Haverá um juízo. Vai ter o tribunal de Cristo e vai ter o juízo final. Pronto. Agora, o importante é você subir no altar, pregar na direção de Deus e amém. Amém. Agora você vai colocar a tua carreira fora, meu irmão. Por causa de uma mulher ou por causa do Beltrano, Não, que nada, não tem isso aí. Amém? Pregar a palavra. Nos Gideões, pregar a palavra de Deus. Certo? Vai falar do amor de Deus lá em cima no altar. Por quê? Porque tem muito jovem, certo? Que está precisando ouvir a palavra. Tem muitas pessoas da minha idade que estão se convertendo, e naquela época ouviam falar dos Gideões, eles estão querendo ouvir uma palavra. Aí ele vai o quê? Vai botar lá na internet, Gideões, tal, mensagem, pregador isso, pregador aquilo. Ele vai escutar a tua palavra. Ele vai escutar a palavra que foi dita por você, através do Espírito Santo. Agora, se ele escutar uma contenda, o que ele vai pensar de ti? O que ele vai falar? Ele vai dizer, opa, esse irmão não serve. Esse irmão não... Vai começar a olhar outras informações, vai ver outras coisas. E não vai aceitar. Não vai. Por quê? Você saiu fora da palavra de Deus. Você saiu fora. Ah, mas não tem quem fale lá nos Gideões. Isso é um problema lá. O problema de ser resolvido lá. Certo? A direção, os diretores, as pessoas responsáveis de Gideões, o círculo de oração, esses aí é que tem compromisso. Se subir alguém lá, por exemplo, subir uma mulher pintada, uma mulher não sei o que, toda vaidosa, subir no altar, isso aí, o responsável dos Gideões esse é que vai dar conta. Você não tem nada a ver com isso. Pregador que vai lá nos Gideões, ele não tem nada a ver do irmão que andava assim, assim, assado.
Ele vai pregar a mensagem. Ele vai pregar a palavra de Deus. Ele não vai tocar no fulano, no beltrano. Não, ele não vai fazer isso não. Por quê? Porque Deus é o nosso mestre. Deus é que julga todas as coisas. Eu não tenho direito de falar que o fulano falou isso, a beltrana falou aquilo. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito aí. Amém? Eu tenho direito de pregar a palavra de Deus. Eu estou falando aqui que os homens, para ser considerado como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, eles têm que ter qualidade para subir lá. Eles têm que ter boa referência para subir lá no altar, assim como qualquer outro ministério de igreja pentecostal. Ele tem que ter um posicionamento. Se coloca na posição de ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Vai te colocar na posição. Deixa essas picuinhas, deixa esses falatórios. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Deixa isso de lado. Deixa de lado isso aí. Isso aí não convém, isso aí não faz parte do teu ministério, não faz parte da mensagem. Porque na hora que você lê a mensagem, na hora que você está lá lendo, o Espírito Santo ele tem prazer de revelar. Tem gente que fica cuidando da vida do outro, como é que ele fez isso, fez cirurgia, fez aquilo outro, não sei o que, fica só embaralhando, fica arrumando confusão. Bem no fim as pessoas, em vez de olhar a palavra de Deus, eles olham aquilo ali, já não. Tem pessoas que até entristecem, nem vai na igreja. Isso é um problema. Isso é um problema. Agora você sobe no altar, seja os Gideões, seja outra igreja, lá tem igreja que tem até altar, eu não sei se os Gideões tem. Mas tem igreja que tem um altar de vidro. Sabe o que é o vidro? O vidro é a transparência. Estava orando ali agora, Deus mostrou a transparência. Você é o alvo. O pregador é o alvo. O ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus, é o alvo. O mundo todo está te olhando. O mundo todo. Se você acha que você ouve uma pregação do irmão lá para analisar a pregação dele, milhares de pessoas estão olhando você e analisando a tua pregação. Certo? Eu acho assim, ó, no meu ponto de vista, eu pego as coisas boas. Eu pego aquilo que é bom para mim. Aquilo que eu vou aprender. Aquilo que é edificação para mim. E o resto eu deixo de lado. O resto eu deixo de lado. E eu não vou subir no altar lá para dizer que a fulana disse isso, a fulana disse aquilo, o Beltrano disse isso. Não, eu não. Não sou doido. Eu vou aqui, ó. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Quando você foi pregar aí, quando você foi ministrar a palavra de Deus, você orou, você fez campanha, você queria que a porta se abrisse nos Gideões, Deus abriu a porta para você. O teu nome foi lá em cima porque você começou a pregar nos Gideões. O mundo inteiro ficou sabendo que você é fulano de tal. Mas está aqui, ó. Trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. Deus vai ver se você foi sincero. Deus vai ver se você foi honesto. Se você fez o propósito com Deus de pregar a palavra de Deus, certo? Usufruir daquilo que Deus deu para ti e você depois começou a colocar fora, você começou a não economizar, não aplicar na obra de Deus. Deus vai ver isso aí também. E Deus vai colocar pessoas lá, em lugar que você nem imagina. Por quê? Porque Deus é Deus. Está chegando os tempos. Deus não é Deus de confusão. O homem de Deus, ele não vai levar uma palavra que vai causar dúvida nos corações. Vai causar fé.
é alegria, é poder do Espírito Santo. Aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, fala o caráter da pregação de Paulo em Coríntios. Capítulo 2, versículo 4, diz assim: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. É esses que Deus quer usar. É homens de Deus que têm demonstração de poder do Espírito Santo, manifestação do Espírito Santo. Você quer ser um homem mais abençoado? Vai buscar a graça de Deus, vai buscar o poder do Espírito Santo. Tem jovens aí subindo de noite no monte, tem outros orando de madrugada na igreja, outros orando em casa de madrugada. Vai buscar Deus, vai buscar o Espírito Santo. Deixa a picuinha de lado. Deixa de lado, ó, já era a picuinha. E você quer saber mais uma coisa? Quando um homem de Deus vai pregar, aí é que tem luta, aí é que vem picuinha, aí é que vem falatório. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que se você pregar uma mensagem ungida pelo Espírito Santo, vai ter muita gente que vai se converter. Então o diabo não quer. O que o diabo faz? Ele arma ele faz uma armação para você, em vez de pregar a palavra de Deus, você vai pregar uma picuinha. Você vai pregar outra coisa, vai falar outra coisa lá. Certo? Então o diabo quer uma confusão. Certo? Na igreja. Ele quer uma confusão no altar. Ele quer que distorça. E como é que ele vai distorcer? Ele vai distorcer você criando um assunto fora da palavra de Deus. Essa é a verdade. Uma vez eu tive um problema numa congregação com uma pessoa que, se eu falasse aquilo que estava acontecendo na igreja, ia dispersar as almas. Então, Deus me deu uma direção para fazer uma reunião. Eu fiz uma reunião e coloquei o assunto na reunião. Quando eu coloquei o assunto na reunião, essa pessoa, se mandou. O diabo foi desmascarado e a pessoa pegou e caiu fora. Por quê? Porque o demônio estava naquela vida perturbando a igreja. O diabo estava usando constantemente aquela pessoa para complicar dentro da congregação. Então é assim, luta você vai ter, perseguição você vai ter. Agora, pregar é a palavra de Deus. Pregar é os ensinamentos de Jesus Cristo. Essa é a verdade. Eu, por exemplo, eu tenho que ler a Bíblia aqui. Não importa A, B, a igreja está fraca, ou eu pegar ministério tal, não interessa. Eu vou pregar a palavra de Deus. Pregar a mensagem de Deus. Para Deus levantar, para Deus fortalecer, para Deus animar, para Deus encorajar. Mostrar dentro da Bíblia os fundamentos da oração, coração, entendimento, sabedoria. Eu vou pregar aquilo que eu estudo, aquilo que eu procuro estudar, certo? Vou pregar dentro da palavra de Deus aquilo. Não vou sair fora do contexto para botar um contra o outro, contenda, falar que a mulher falou isso, o homem falou aquilo. Não, deixa o homem para lá, deixa a mulher para lá, deixa a historinha para lá. O meu assunto é Jesus. O meu assunto é a palavra de salvação. The bush when blow fire, the cold, the tree cast when the mouse on fire. Isso é o que interessa. Então lembre-se, Gideões é praticamente o pregador que vai lá, ele é uma vitrine. Todo mundo está olhando. Vocês estão sendo analisados, vocês estão sendo julgados por Deus. Vai lá
Pregar, prega a palavra de Deus, volte alegre, não se meta em contenda, não se meta em confusão, não fale mal do outro, não. Ah, apareceu um fulano lá não sei quanto tempo, falou isso. Deixa de lado. Ah, porque não sei o que, deixa de lado. Vai pregar o evangelho. Vai pregar a palavra de Deus lá, esquece tudo, esquece o que aconteceu, esquece que a fulana, esquece tudo. Vai pregar a palavra de Deus. Bota uma pedra em cima e ó, já era. Certo? Na palavra de Deus aqui, só na Bíblia, por exemplo, eu tenho a Bíblia aqui, tá? Uma Bíblia que tem pouco estudo. Mas é concordância aqui, né? Tá? Nem tem estudo. Mas eu tenho outras Bíblias ali. Agora, se eu não ler, se eu não orar um tempo aceitável diante de Deus, se eu não obedecer aqueles requisitos que o Senhor quer, eu vou fazer contenda. Ah, vou fazer. Eu vou fazer contenda. Então eu aconselho que o irmão vai pregar, o irmão vai lá ser um preletor da palavra de Deus, vai buscar Deus. Ah, mas eu tenho 30 anos de evangelho. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para ti. Você pode ter 30, 40 anos de evangelho, certo? Eu vou dizer uma coisa para ti. Eu me converti faz anos já. Mas se a pessoa se envolver com outros assuntos, se a pessoa não buscar a Deus, não se preparar, chega na hora, é complicado. É muito complicado. Certo? É muito complicado. Por que eu estou dizendo isso? Você está vendo uma pessoa de cabelinho branco aqui falar isso? Você está vendo? Tá? Preste bem atenção. Não é fácil, não. Tem gente que até xinga. Meu irmão, existe uma diferença daquele que vai 3, 4 dias na igreja, aquele que ora 1 hora todo dia, aquele que lê a Bíblia. Se ele orar, se ele só cultuar, certo? E não ler a Bíblia, não orar de madrugada, não pedir revestimento do Espírito Santo, ele vai sair fora, não adianta, ele vai sair fora. Ele tem que estar em perfeita comunhão com Cristo. Ele não pode se irar, não pode se revoltar. Tem pessoa que o diabo usa em contenda para martelar ele, direto. E ele não é liberto ainda, ele não é curado ainda. Tem pessoas que demoram anos para ser curado. Tem pessoas que não aceitam a ofensa, tem pessoas que não aceitam, o outro vai ofender ele, o outro vai falar outra coisa, não aceita, quer retrucar, e daí ele sai do espírito, daí ele fala uma palavra, ele pode até falar um palavrão, tem muita coisa. Eu vi um rapaz não cristão, perder um serviço, olha só porque um chefe botou o dedo nele. Quando o chefe botou o dedo nele, ele fez isso aqui, ó. Tirou o dedo. Ah, imagina, o chefe apontou para ele. Mas por quê? Porque no coração dele, ele era uma pessoa revoltado, certo? Ele ainda estava em fase de cura, tá? No passado, ninguém apontava o dedo para ele. Então ele veio das drogas, ele veio, certo? E ele não teve uma cura perfeita, tá? Estava trabalhando. Quando a pessoa apontou o dedo para ele, ele fez isso aqui, perdeu o serviço. E assim tem muito pastor que vai perder essa oportunidade porque não está bem curado. Tem muitas. Eu digo isso porque eu sei que eu estou falando. Eu tô ciente do que eu estou falando. Tem muita pessoa que vai perder sua posição porque não está totalmente curado.
está há anos na igreja, mas não aceita que outra pessoa fala tanta coisa, bota ele aqui, não, ele não quer, ele quer ser, sabe? Ele quer se falar e quer. E aí é onde dá a bobagem, onde fala a bobagem, certo? Então eu falei tudo o que precisava falar. Na direção de Deus eu nunca tinha sentido de falar isso, tá? Eu senti de falar isso aí no meu coração fortemente, esse vídeo, e serve para alguém. Porque quando eu falo, quando Deus me toca, Deus me manda falar, eu falo, porque alguém precisa ouvir essa palavra. Se você não tem essa libertação, se você não é liberto, alguém te afronta e você quer retrucar, quer falar, quer se sacudir, quer justificar, analise as conversas, analise os fatos, analise tudo que foi falado, certo? E vai orar, vai entregar nas mãos de Deus, vai orar, vai pedir para Jesus, tira isso do meu coração, Senhor, me dá a vitória, me liberta disso, né? Deus vai te usar muito mais, tá bom, pastor? Tá bom, evangelista? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.